O número de adoções de crianças e adolescentes, infelizmente, caiu durante a pandemia da Covid-19. Para reverter esse quadro, a Justiça tem criado mecanismos que incentivam e facilitam a adoção. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, houve uma redução de 18,48% no número de adoção no país. Em 2019, foram adotadas 3.057 crianças. No ano passado, pouco mais de 2.400. Para reverter esse índice e facilitar o trâmite nessa época de isolamento social, tribunais de justiça de vários estados criaram aplicativos e plataformas digitais que capacitam adotantes e aproximam crianças e adolescentes dos futuros pais. A Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal lançou uma plataforma digital que oferece cursos online para quem se cadastra no sistema de adoção. Os cursos explicam o processo de adoção e preparam os futuros pais para a paternidade ou maternidade dentro dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse curso visa possibilitar que o projeto de adoção familiar se cerque de sucesso e que a criança seja, quando do momento da apresentação, transformada em verdadeiro filho. Outra iniciativa é o aplicativo Adoção, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A ideia é humanizar o processo por meio digital, com fotos, vídeos e desenhos, principalmente de grupos de irmãos e crianças e adolescentes com deficiência, maioria das crianças que esperam ser adotadas. E a gente continua conversando sobre esse assunto agora ao vivo com a analista judiciária na Secretaria Especial de Programas, Projetos e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, a Ivana Guest. Seja muito bem-vinda, Ivana. Boa tarde para você. Boa tarde, parabéns pela reportagem tão necessária, né, para a gente dar visibilidade às crianças que estão sem família. Muito obrigada. É sempre muito importante a gente falar sobre esse tema tão caro, né, para a nossa sociedade, que infelizmente tivemos uma redução em virtude da pandemia, mas é bom falar também sobre as boas iniciativas que vêm sendo desenvolvidas pelo CNJ. Eu quero chamar a atenção para um sistema que é pouco divulgado, pouco conhecido pela população. Eu me refiro ao Sistema Nacional de Adoção, que unifica os dados das crianças e dos futuros adotantes, uma plataforma que incentiva e facilita a medida, né? Sim, então, essa é uma grande contribuição do Conselho Nacional de Justiça para o sistema de adoção legal, né? Porque ele prevê a mediação do sistema de justiça nesse encontro para a formação da família por adoção. E antigamente existia um cadastro nacional de crianças e adolescentes e outro cadastro nacional de pessoas habilitadas para adoção. Aí, a partir de outubro de 2019, se unificou esses dois cadastros e se gerou o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é o SNA, que além de, então, possibilitar uma visão completa da criança desde a entrada, né, no serviço de acolhimento até a solução por meio do retorno à família de origem ou a colocação em família por adoção ou em guarda na família extensa, ele também criou um sistema de alerta, onde todos os tribunais recebem o sinal quando o prazo do processo de adoção está passando da hora, né? Então, existe toda uma definição de prazos na lei e esse sistema eletrônico, ele sinaliza para a gente viabilizar que sejam observados os prazos que são tão importantes no tempo de vida das crianças e adolescentes. Qual é o prazo médio hoje para a conclusão de uma adoção no Brasil? Esse prazo ainda não está, segundo deve ser, de acordo com a lei, né? A lei prevê 120 dias, mas às vezes a gente ainda tem situações que a gente tem uma média ainda de 3, 4 anos, né? Conforme a análise dos dados que se viabilizou desde 2019. E aí, nesse ponto, eu gostaria de ressaltar uma iniciativa muito importante do Conselho Nacional de Justiça, que foi o lançamento agora, dia 9 de abril de 2021, da Recomendação 97. Então, ela prevê, em relação à Justiça da Infância e Juventude, que realmente se priorize os julgamentos, né, envolvendo crianças e adolescentes, entre os quais ou de destituição de poder familiar ou de adoção, que se também virtualize o mais rápido possível, que esses processos sejam digitalizados e possam ser processados mesmo sem o trabalho presencial,
que se realmente priorize o cumprimento dos prazos específicos nos processos de adoção e de instituição do poder familiar. E, principalmente, eu acho que essa é uma inovação dessa recomendação, ele determina que em 90 dias, as varas da infância e juventude façam o cálculo de qual o número necessário de psicólogos e assistentes sociais para fazer o atendimento necessário à garantia dos direitos das crianças. Então, são as equipes multiprofissionais que assessoram a autoridade judiciária. E um dos problemas para esse prazo não ser respeitado é que não existem equipes em números suficientes, né? Nas várias instituições do sistema de justiça, principalmente no caso que a gente cuida pelo Conselho Nacional de Justiça, as varas de infância e juventude. E aí, isso foi uma dificuldade na pandemia, porque essas equipes, elas faziam atendimentos diretos, junto à família, junto aos serviços de acolhimento, para ter a segurança de, por exemplo, romper o vínculo com a família de origem ou de fazer a colocação numa nova família. Então, é todo um trabalho de construção de vínculos, né, de avaliação da mudança da situação familiar da criança. E, para isso, o trabalho psicossocial, ele é muito necessário. E com o trabalho remoto, as equipes foram impedidas de estar tendo esse contato, inclusive pelos próprios conselhos, né, o Conselho de Psicologia, o Conselho de Assistência Social, resguardando a saúde dos profissionais, ele proibiu, mesmo tribunais que criaram algumas medidas e gostariam que as equipes fizessem, em casos excepcionais, alguns atendimentos presenciais, os conselhos não concordaram. Então, até ter essa adaptação de transformar os atendimentos em virtuais, né, a gente teve um lapso de tempo. E mesmo a gente tendo toda essa virtualização e os equipamentos tecnológicos, às vezes o número das equipes não é proporcional ao número da demanda, né? Então, essa recomendação pode viabilizar a estruturação necessária para a gente respeitar os prazos previstos na lei. Que bom, pelo menos a gente está num caminho certo, né? Um caminho de que temos boas perspectivas pela frente, mesmo diante dessa redução na pandemia. Infelizmente, nosso tempo é curto. Nosso tempo já acabou, mas fica dado o recado. A senhora elencou as iniciativas do CNJ, as metas, e voltamos a falar em breve sobre esse assunto com boas notícias e bons números, né? Assim a gente espera. Muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde. Boa tarde.